Fazer aqui alguns comentários sobre o dia de hoje. É um dia bem difícil de ser operado, provavelmente mais difícil que os últimos dias, porque ele é um dia lateral, mas que ao mesmo tempo é uma lateralidade bem ampla. Então você tem movimentos longos, movimentos amplos, e também você tem assim que deixa gaps abertos, mas ao mesmo tempo que deixa gaps abertos, como esse gap aqui, por exemplo, você tem uma expectativa que o preço poderia ir muito mais abaixo. E na alta a mesma coisa, você poderia ter o preço muito mais acima. E aí, em um momento aqui do dia, você tem muita dificuldade de encontrar padrões. Eu já comento mais aqui. Mas inicialmente o dia abre com um gap de alta e aí solta uma barra grande de venda com continuidade. E aí, comparando lá com o dia anterior, essa barra não é bem aqui, eu acho, mas tinha alguma linha que o preço tocou um ponto onde era uma resistência, acabou virando suporte. Isso aqui não deu continuidade. Mas independente disso, até aqui você imagina que o dia vai ser uma lateralidade, ele pode ser que caia novamente. Quem entra com ordem limitado alto nessas regiões, acabou que teve que aceitar stop aqui para cima, porque o preço, quando ele passa do ponto daqui da abertura, ele começa a fechar barras acima. Então isso aqui poderia, por price action, até mesmo ativar alguma compra aqui, para pelo menos mais uma tentativa de uma perna, talvez para cima, que foi meio que aconteceu aqui. Então o preço faz esse movimento, quando ele tenta corrigir, a primeira tentativa acabou que foi realmente realização de lucro e o preço faz mais um movimento para cima. É, isso aqui poderia ainda continuar uma tendência durante o dia todo. Até porque depois ele faz novas correções, mas até esse ponto aqui dessa venda, o preço ele ainda era muito forte na compra, porque desde que ele rompeu aqui, ele deixou o gap aberto, ele deixou tinha mais algum gap aqui aberto, que eu não lembro o que era. Obviamente fora os gaps de barra, tinha o gap também da abertura do dia. Então era um preço que poderia ir muito mais acima. E tanto é que esses impulsos aqui foram comprados, foram clímax na venda, clímax de venda em tendências fortes. Normalmente eles voltam em V, assim a correção termina e a volta em V, ainda mais uma H1 dessas depois de tanta força. Inclusive foi até um lugar onde que eu comprei, que eu aumentei minha posição, que eu havia comprado acho que dessa barra aqui. E aí você tinha aqui isso aqui é uma linha, obviamente, mas na realidade ela não é uma linha para quem opera preço. Isso aqui é uma região, talvez até mais ampla, que é uma linha aqui no tempo gráfico maior, essa linha pontilhada. Então era uma região sim de realização de lucro. E aí ainda mais depois que o preço foi criando esse comportamento, aí você vai cada vez saindo de mais parte do lucro, se você está posicionado e para de pensar em comprar alto talvez de pensar em vender baixo, porque você pode ficar armadilhado. Provavelmente ficou. Várias vezes quem fez isso aqui acabou ficando. E aí sempre observando o comportamento. O preço vai acima de máximas, começa a falhar. E ainda mais nessa região aqui de resistências. Então isso aqui poderia levar o preço a fazer uma correção mais profunda. Ou testar a média móvel. E aí quando o preço chega na média móvel pela primeira vez e passa a média móvel, você já tem aqui um topo triplo, talvez, uma micro edge. Tem aqui uma espécie de micro edge. E essa barra aqui grande de venda, depois que ela rompeu aqui, o preço ele nunca mais voltou. Então aqui ele já teve três barras consecutivas, quatro de venda. Então aqui ele mudou o comportamento. Ele rompeu completamente aqui a média móvel. E esse movimento aqui ele coloca muito potencial no mercado, porque tem muitos contratos aqui acumulados e também é uma espécie aqui de bandeira final, isso aqui. Então, você tem um movimento que vai indo acima, vai aqui ficar amplo, sobreposto, perde momento, perde urgência e quando ele rompe para baixo. Até porque era bem provável que ele rompesse aqui para cima. Isso aqui somente 25% das vezes vai romper para cima. A maioria das vezes realmente vai romper para baixo. E não significa que rompendo aqui para baixo, ele ia continuar caindo. Ele poderia romper aqui para baixo e aí virar uma lateralidade. Então aqui poderia ficar numa lateralidade. Mas acabou que não aconteceu. Ele rompeu e imediatamente na sequência já colocou mais uma barra bem forte aqui, engolfando muitos fechamentos. Então essas barras aqui engolfaram o fechamento de muitas barras aqui anteriores. Então isso aqui é muita força, pressão. Tanto é que você poderia até considerar vender uma parte da posição em algum lugar aqui no meio. No meio não, no meio dessa queda
imaginando que teria mais queda a partir disso. Então, se você vende aqui, por exemplo, que foi o que eu fiz, você não vende toda a posição porque o stop está caro, o stop está aqui em cima, ou um stop talvez de continuidade, mas o stop inicial ele é caro. Ele é caro, então você vende uma parte da posição acreditando que se o preço vier mais uma vez contra você, provavelmente isso aqui vai ser uma correção e o preço vai cair mais uma vez. Então você consegue sair pelo menos no 0 a 0 se você quiser desistir, ou vender mais se você conseguir achar formas de fazer isso, e depois, quando o preço chega aqui, você já vai estar positivo. E a outra possibilidade é você entrar com uma parte da mão e o preço continuar caindo. E você conseguir fazer até mesmo parcial antes mesmo de que o preço faça uma primeira correção, que também foi o que acabou acontecendo nesse caso aqui. Eu vi o preço chegando muito perto lá do meu alvo, que era o gap, e eu acabei realizando aqui a mercado nesse pavio aqui. Então foi bem perto, assim, não tinha motivo de por causa aqui de, talvez aqui de poucos pontos por alvo aí, 20, talvez 10 pontos pro alvo, eu deixar depois o preço voltar tudo isso. Então o preço vindo aqui muito perto, voltando um pouquinho eu já saio de parcial. E esse primeiro impulso contra o mercado, ele tem um comportamento parecido nesse caso do que isso aqui. Então, você tem um mercado muito forte, com continuidade, muitas barras seguidas. Uma barra individual ela não é muito importante e a gente olha para muitas barras juntas e para o contexto para ver se dá para tirar alguma vantagem disso, alguma vantagem de leitura de preço. Então, aqui você tem uma, duas, três, seis, sete barras consecutivas, sem violar máxima de barras, sem sobreposição de corpos de barras, nenhuma barra de compra no meio, todas as barras com corpo negativo, e provavelmente aqui pelo menos a metade delas são barras de tendência, então pelo menos três barras são de tendência, e as que não são mesmo assim tem até um corpo interessante de venda e não tem tanto pavio assim abaixo. Então não são dojis com tanto pavio, tirando essa aqui que foi lá no começo do movimento. Então você tem que provavelmente o mercado, uma possibilidade que se monta aqui nesse momento é que o mercado ele está virando no dia pelo menos uma ideia de big up, big down, então uma grande lateralidade. O mercado nessa condição, quando ele está indo pro big down com um movimento só, provavelmente ele vai ter uma segunda perna, nem que seja só para testar essa região. Mas como aqui é uma região de Big Up e Big Down, muitas vezes ele acaba indo, testa a região e vem um pouco abaixo ainda aqui para pegar stops. Do pessoal que entra muito adiantado aqui, às vezes comprando e deixa o stop aqui abaixo, achando que é um bom stop. E é claro, é um stop bem melhor do que você deixar abaixo da barra se você vai comprar isso aqui. Porque quem compra aqui é muito agressivo realmente. Tem muito baixa probabilidade. Então tem que tentar aumentar o tamanho do stop para ganhar um pouco de probabilidade. Mas ainda assim, nesse caso, provavelmente ou viraria um movimento forte para baixo e tinha espaço, poderia cair bem mais, ou ele viria pelo menos aqui fazer uma segunda perna ou uma tentativa de segunda perna aqui nessa região, por exemplo, produzir um fundo mais alto e aí subir. Mas isso aqui era bem provável. Então, o mercado operou de acordo com a probabilidade e conseguiu criar aqui uma segunda perna que não chegou a executar todo esse movimento aqui para baixo, mas você sempre tem que ir olhando as possibilidades. Você não pode colocar um alvo lá e só sair se for lá, ou se não deixar voltar toda a operação. Tem que tomar cuidado com isso. Então aqui ele já tinha alvo importante, alvo para sair. Também no tempo gráfico maior, provavelmente essa linha aqui era um ponto importante. Nos 5 minutos parece só um pavio isso aqui. Mas algum tempo gráfico maior, provavelmente aqui era um candle, era uma extremidade de um candle e o preço veio testar isso aqui por cima. Então é uma região que se você não sai em algum momento, você tem que sair, às vezes, quando o preço começa a voltar e ter aqui muitas barras conta. Então, em algum momento, você tem que desistir se você está ainda vendido. Ainda mais quando o preço volta e aí adentra aqui acima desse ponto aqui da mínima, daquela mínima inicial do dia. Porque isso aqui é um Big Up e Big Down, e quando o preço vai abaixo de uma mínima do Big Up e Big Down, isso aqui poderia voltar acima e novamente fazer um Big Up. Então, isso aqui é totalmente normal. Até porque o mercado, os compradores, eles não desaparecem assim no mercado. Quem fez essa alta não é bem assim para sair estopando todos os contratos e liquidar uma posição. Vai ter ainda, esses compradores vão existir aqui em algum momento aqui para baixo. Às vezes pode ser que não seja aqui, mas poderiam aqui mais abaixo ainda eles reentrarem para voltar um pouco acima. Porque você não é um dia que abre e começa só a cair. Então é um dia que abre e sobe bastante. E aí depois cai bastante. Então, mas esses compradores eles existem no dia. É,
e aí depois o mercado acabou indo acima, mas ele também deixa sinais disso aqui em algum momento. Um alvo aqui que acabou tocando aqui essa região foi, foi esse aqui. Então foi a projeção disso aqui, a da última correção para baixo, foi mais ou menos perto aqui de onde que ele parou. E essa alta aqui, ele tinha vários alvos aqui, mas um dos que mais respeitou foi realmente o alvo aqui do gap. Então se puxar lá do gap até a abertura do dia, ele fez uma correção, não lembro onde, eu acredito que é aí quase que na metade, aí, você mais ou menos pela, só olhando assim para o preço dá para ter uma noção que foi quase que no meio dessa correção. E aí depois o preço foi lá e buscou esse primeiro impulso aqui para cima aqui nessa região. E a partir daqui começou a falhar máximas e caiu. Aqui sim o dia fica um pouco mais difícil de operar, porque se você já tem essa ideia de big up e big down, aqui, você range, né, teoricamente. Você já tem essa, já começa a ter essa ideia. Então falhou a mínima, você tem gap aberto, então pode ser que o preço vá acima, mas você não sabe se vai acima ou não. E aí, se você tem essa ideia, até aqui, você pensa em comprar baixo. Mas ao mesmo tempo você tem coisas conflitantes. Você sempre vai ter coisas conflitantes. Você tem que decidir o que é o melhor e tentar estruturar um trade com isso. Algo conflitante é que esse impulso aqui na queda, ele ainda é bem mais forte do que o impulso na alta. Então pode ser que isso aqui em algum momento não seja mais um big up e big down, uma lateralidade. Pode ser que isso aqui, por exemplo, seja uma correção bem sobreposta, que é o que aconteceu aqui. Então você tem uma correção aqui bem sobreposta, uma wedge, testando aqui essa região aqui anterior, uma região importante, uma região de vendas aqui alto, com barra de sinal. Aqui também, mas essa aqui talvez mais relevante ainda. E aí você talvez pense que isso aqui pode tirar o mercado Big Up, Big Down e jogar para mais um impulso para baixo, o que seria totalmente normal e até saudável para o preço, caso ele fosse fazer um movimento de baixa. Mas as coisas às vezes falham. E aqui também o tamanho da posição, você tem que sempre controlar isso de acordo com o risco. E se você está operando aqui é, meio baixo no que seria uma lateralidade no dia, e ainda você tem uma outra condição aqui importante, que é o preço cortando a média móvel para cima, para baixo, com barras até fortes na compra, fortes na venda, com pressão, cortando a média. Você está cortando a média, então você tem uma nova lateralidade aqui. Ela não é talvez bem visível, porque parece mais um canal de alta, mas é um tipo de lateralidade que cria uma wedge. Só que isso aqui está num contexto que não é muito bom. Então tem que tomar cuidado, porque isso aqui ele aumenta um pouco as chances de dar o stop, porque isso aqui não é uma wedge numa tendência de baixa muito clara, é, com assim, áreas limpas aqui para o lado para o preço andar. Então é um movimento um pouco mais arriscado, por exemplo, do que quem vendeu alto aqui, ou talvez quem começou a montar uma posição aqui, porque se tinha isso aqui, deu o objetivo. Por isso poderia vir sim testar essa mínima aqui, se esse movimento aqui confirmasse. Então, você tinha isso aqui. Aqui você não tinha essa clareza, talvez nesse momento, e o preço estava cortando a média móvel. O preço começa a cortar a média móvel, é um pouco mais arriscado, a gente já sabe disso. Então, mas assim, não tem problema. Quem vende aqui, por exemplo, mesmo estopando, porque eu sei que deve ter pessoal que vendeu aqui e estopou, talvez o stop melhor eu nem usaria aqui, provavelmente eu usaria aqui um stop nesse caso, se eu tivesse operando e vendido aqui. Mas se você vende aqui mesmo que com stop aqui, o teu alvo ou outras parciais e alvos provavelmente vão levar o preço até o gap, ou pelo menos até a mínima. Então é um mínimo que você buscaria. E se você conseguir, às vezes que der certo, mesmo que seja os 50% das vezes, ou até menos, pode ser que provavelmente vai compensar ainda. Mas no caso de hoje, não. No caso de hoje, o preço, a partir desse momento que ele fez um undershoot, então ele vem aqui nessa linha e em algum momento aqui ele não toca mais a linha, ele deixa de forma bem clara aqui um gap. Isso aqui, qualquer pessoa aí que está na metodologia já teria que ver isso aqui. E aí vê que o preço está botando continuidade, botando continuidade, botando continuidade. Está indo acima de barras aqui, está falhando. Então você vai cuidar quando vir acima de barra, o que vai acontecer. Veio acima de barra, já botou a barra inteira acima do ponto de rompimento. Se quiser já pode estopar aqui a mercado se tem alguém vendido. Comprar aí é outra história. Aí tem que tomar muito mais cuidado porque você tem que sempre considerar o contexto. Então é claro, você também pode comprar e estopar com stop técnico ou de continuidade.
mas só tem que tomar um pouco de cuidado para não comprar no meio de uma lateralidade e rompimento de uma linha de canal, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, o movimento aqui, isso aqui te deixa claro que se você está vendido, seja aqui, seja escalando, seja aqui, aqui é mais agressivo, mas qualquer lugar que você está vendido, seja você está vendendo acima de máximos de barra, está vendendo ordem limitada, isso aqui te dá o sinal para você sair fora. E por que que é um pouco mais arriscado sair comprando? Porque o sinal talvez só vai comprar bem quem está comprando aqui as correções. Porque aí é também uma forma de operar. Você está operando baixo na lateralidade, você pode acreditar que isso aqui vai jogar lá para cima da lateralidade e você começa a comprar correções, ainda mais depois dessa barra forte aqui. Então você compra essa correção aqui, você compra isso aqui, você compra a nova correção que também tocou a linha aqui de tendência, compra isso aqui. Esses compradores eles estão operando mais correto porque eles decidiram se posicionar do lado da compra, apesar do preço também estar cortando a média móvel, apesar deles entenderem também que vai ser um pouco mais agressivo, eles estão se posicionando do lado da compra. Eles escolheram isso, eles acreditam que o mercado vai aqui em cima pelo menos fechar esse gap. Então eles estão operando de acordo com isso. Esses compradores estão comprando melhor. Quem, por exemplo, está vendido ou não, ou está esperando o mercado tomar uma decisão, um movimento mais forte para se posicionar, quando vê o mercado rompendo aqui essa linha aqui, ou essas linhas, você pode achar de algumas formas aqui, e decide comprar aqui, já está comprando um pouco alto. Talvez alto em relação a isso aqui, a esse canal aqui, e você também está comprando, obviamente, alto em relação à lateralidade. Você está comprando no meio dessa ideia de lateralidade do dia, você está comprando aqui. Então, assim, não é um ponto muito bom para se comprar, né? Então, e ainda assim, quem compra, provavelmente, se alguém compra isso aqui, iria conseguir talvez desistir ainda aqui nessa continuidade, porque isso aqui acaba que para quem está querendo se posicionar na venda, é mais um padrão de venda também. Então, sinal, o preço vai acima aqui de uma máxima anterior, responsável por swing, que renova fundo de mercado. O preço vai acima disso aqui e cria uma falha, e não só isso, cria uma L2 e cria uma falha na tentativa de violar L2. Então, a partir daqui, ou a partir da formação dessa barra aqui, já poderia talvez ativar vendas novamente. Isso aqui é um trade que provavelmente eu faria se estivesse operando. Tentaria vender. Não sei se eu conseguiria sair positivo ou não. Talvez sim, porque ele teria pego, acho que uma parcial aqui nesse gap. Praticamente foi lá no gap. Então, provavelmente uma parcial eu conseguiria pegar com essa ideia aqui. Mas a compra ela foi bem mais difícil. Acho que só pegou a compra assim quem estava muito com a premissa desde o início do dia acreditando em lateralidade. E aí depois que o preço ficou bastante tempo sem conseguir fechar esse gap aqui, acreditando nesse gap, e aí o pessoal tentou se posicionar baixo, aqui o mais baixo possível, e buscar compras. Isso aqui eu já acho bem difícil pegar por price action, porque você já tem aqui confusão, já tem uma lateralidade no dia, e aí você tem essa pancada aqui. Isso aqui é assim, simples. Uma parte da mão, se você está vendido, você precisa segurar para tentar fechar o gap ou para tentar vir pelo menos aqui na mínima. Então você tem que segurar. Isso aqui você pega risco retorno, se dá certo essa falha aqui, se isso aqui funciona e o preço volta, isso aqui parece muito com uma perna de uma lateralidade. E se isso aqui funciona, o preço volta e faz uma outra perna de uma lateralidade aqui nessa região. Então, você precisa buscar risco retorno às vezes que você acertar. Não adianta sempre acertar e estar saindo curto do tamanho do stop. E aí, nesse caso, o preço falha e volta e dá uma outra pancada para cima da média móvel. Então, novamente, ele está complexo. Agora, cortando a média móvel com impulso para os dois lados, literalmente no meio aqui do dia, no meio da lateralidade e aqui também no ponto aqui de abertura do dia. Então, assim, isso aqui mais confuso que isso aqui para operar não tem. Para quem opera price action, aqui você vai ter muita indecisão, muita dúvida e não é um mercado para sair operando ordem stop, a gente sabe. Então você espera a continuidade para algum lado e tenta se posicionar. Principalmente a continuidade para cima, para se posicionar acima das máximas, seja na compra ou na venda, dependendo do sinal, ou para baixo, bem baixo, mais baixo possível, para se posicionar aqui embaixo na compra ou na venda, dependendo do sinal. Acabou que o preço foi acima, ainda foi de forma um pouco climática, mas produziu continuidade e também nunca deu sinal de venda. Isso aqui não é sinal de venda de forma alguma. Aqui também não é sinal de venda de forma alguma. Apesar que muitas pessoas não gostariam de comprar isso aqui obviamente também não, porque está na resistência. Então, o preço pelo menos não deu sinal de vendas para te armadinar aqui em nenhum momento nessa região. E aí, somente acima, talvez alguns scalps na compra, porque também não deu sinal de venda,
Mas aí, considerando o horário do dia, eu acho que já é bem difícil se posicionar. Até porque a maioria das corretoras, mais ou menos por essa barra aqui, eu acho, elas já estão zerando todo mundo, para quem opera day trade, né? Então, então assim, essa aqui eu entendi como um movimento mais difícil de operar. É para quem estava olhando o gráfico de 5 minutos. E um movimento possível, talvez, para quem estava operando esse contexto de lateralidade. Mas aí você teria que realmente pegar um swing bem grande, no sentido de se posicionar aqui, 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 com stop abaixo da mínima e aguentar até mesmo essa correção contra você para depois conseguir pegar isso de retorno. É bem raro acontecer isso, são poucos traders que vão conseguir fazer isso, porque o trader que está operando price action normalmente ele vê isso aqui, ele já sabe, e ele vê isso aqui, ele já sabe que é mais um sinal de confusão aqui no meio da lateralidade. E aí provavelmente ele vai tentar evitar aqui algumas operações ou só vai deixar alguma operação aberta se for realmente um swing bem grande, né? Mas ainda assim fazendo parciais em algum momento aqui, porque você começa a perder muita probabilidade com isso aqui na abertura do dia em um dia completamente lateral com impulso para cima e para baixo. Então acho que algumas coisas que daria para ver no dia de hoje aí. É possível encaixar alguns trades, mas são dias mais difíceis, assim, dias laterais, complexos no meio assim da lateralidade. Dias de tendência são melhores para quem opera price action da forma correta, porque é um dia que talvez dá para aproveitar os movimentos. E quem estava operando isso aqui no começo do dia como tendência, porque era tendência, conseguiu talvez pegar alguns pontos nessa queda. E quem operou esse rompimento aqui, esse movimento aqui e a continuidade, como canal estreito aqui, depois canal amplo, também provavelmente conseguiu pegar algum financeiro até o ponto que o mercado realmente mudou de comportamento aqui, ou aqui nessa barra. E aí até aqui talvez deu para fazer um financeiro, até porque isso aqui, se for olhar agora depois de pronto, na hora não foi fácil, nunca é, mas isso aqui é praticamente o exemplo aí de price action. Então você tem um movimento forte, aí isso aqui vira um canal estreito, tem uma correção rasa, vira esse canal estreito, e aí depois a continuidade ela acaba virando um canal amplo. Então o preço começa muito forte, perde um pouco a força, perde mais a força, e muitas vezes ele fica lateral para depois cair. No caso de hoje aqui, como ele estava numa resistência bem relevante aqui, acabou que quando chegou nessa região, produzindo já um pulso no tempo gráfico maior, e isso jogou rápido o preço para baixo.